Dois momentos mais impressionantes na Bíblia são quando Satanás aparece diante de Deus, mesmo depois de ter sido expulso após sua rebelião e orgulho. Satanás, quando ainda era um querubim de alta posição e beleza no reino celestial, desejava em seu coração subir acima das estrelas, estabelecer seu trono e ser como Deus. Muito tempo depois desse grande erro, ele foi expulso e tornou-se Satanás, o adversário. Há um vídeo onde exploramos a história detalhadamente, a versão completa de Satanás que você pode ver mais tarde. Hoje, vamos falar sobre o momento em que Satanás aparece diante de Deus com uma intenção muito astuta de acusação. Na Terra, vivia um homem chamado Jó, cuja vida era um impressionante exemplo de integridade e retidão, a tal ponto que o próprio Deus elogiava e se vangloriava de Jó. Jó era um fiel devoto de Deus, conhecido por sua devoção e temor ao Senhor. A Bíblia descreve Jó como um homem que evitava o mal e dedicava sua vida a seguir os caminhos de Deus. Sua reputação era tão sólida que ele foi considerado o maior homem entre todos os povos do leste. Jó não era apenas espiritualmente rico, sua prosperidade material também era evidente. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelôs, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Além disso, Jó tinha uma família grande e amorosa, composta por 7 filhos e 3 filhas, e um grande número de servos que ajudavam a administrar suas propriedades. Os filhos de Jó eram unidos e frequentemente realizavam banquetes em suas casas, convidando suas 3 irmãs para celebrar a vida com eles. Foi uma verdadeira bênção refletida na mão de Deus sobre eles. Apesar de todas as suas riquezas e felicidade familiar, a história de Jó nos oferece importantes lições sobre a natureza da fé e da devoção a Deus. Jó não se deixou levar pela segurança material. Após cada período de banquete, ele se certificava de purificar seus filhos oferecendo holocaustos em nome de cada um deles. Jó pensava, talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Este ritual de purificação demonstra a profundidade de sua fé e preocupação com a espiritualidade de sua família. A história de Jó também nos leva a refletir sobre a natureza dos desafios e tribulações. Deus, em sua soberania, destaca Jó diante de Satanás como um exemplo de fidelidade inquebrável. Satanás, desafiando a autenticidade da fé de Jó, alega que ele só é leal a Deus por causa das bênçãos materiais que recebe. O desafio a Jó desencadeia uma série de eventos que testariam sua vida e caráter de maneiras inimagináveis. Em um dia, os anjos chegaram a aparecer diante do Senhor, e Satanás estava entre eles. Este encontro celestial revela um diálogo profundo sobre a natureza da fé e a grandeza humana. O Senhor, conhecendo o coração de seus servos, questiona Satanás: "De onde você vem?" Satanás responde afirmando que estava vagando pela terra observando a humanidade. Então, o Senhor destaca Jó, seu servo fiel: "Servo Jó, não há ninguém na terra como ele, íntegro e justo, um homem que teme a Deus e evita o mal." Esta declaração não é apenas um elogio, mas uma reafirmação da confiança de Deus na fidelidade de Jó. Satanás, pecando novamente, decide testar essa fidelidade. No entanto, Satanás questiona a sinceridade da devoção de Jó. "Será que Jó teme a Deus em vão?" provoca ele. "Não colocaste uma cerca em volta dele, de sua família e de tudo o que possui? Abençoaste o trabalho de suas mãos, para que seus rebanhos e manadas se espalhassem por toda a terra. Mas estende a tua mão e tira tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará." O desafio de Satanás é permitido, e Deus diz: tudo o que ele possui está em seu poder, mas não coloque a mão nele. Com isso, Satanás deixa a presença do Senhor, pronto para iniciar uma série de testes que abalariam qualquer homem. Um dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam reunidos comemorando na casa do irmão mais velho, uma série de calamidades se abateu sobre ele. Um mensageiro veio com terríveis notícias. Os bois estavam arando e os jumentos pastando nas proximidades quando os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram os servos à espada, e só eu escapei para lhe contar. Antes que Jó pudesse digerir essa notícia, outro mensageiro chegou e disse: "Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e só eu escapei para lhe contar." A sequência de desastres não parou. Outro mensageiro chegou dizendo que os caldeus formaram 3 grupos, atacaram os camelôs, levaram-nos embora e mataram os servos à espada. "Só eu escapei para lhe contar", disse ele.
Como se isso não fosse suficiente, chegou outro mensageiro com as notícias mais devastadoras. Seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente veio um vento forte do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre eles, e todos morreram. Só eu escapei para lhe contar. A devastação foi completa. Jó, em profundo luto, rasgou seu manto, raspou a cabeça e caiu ao chão em adoração. Sua resposta foi uma das mais poderosas declarações de fé na Bíblia: no saí do ventre da minha mãe, e no voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tanta perda e sofrimento, Jó não pecou nem acusou a Deus de fazer algo errado. Ele reconheceu a soberania de Deus e manteve sua integridade e fé. Em outro momento, os anjos vieram apresentar-se diante do Senhor, e entre eles estava Satanás, pronto para desafiar novamente a fé de Jó. O Senhor, conhecedor das intenções de Satanás, inicia o diálogo: de onde você vem? Satanás respondeu: estou vagando pela terra, observando a humanidade. Deus então destaca Jó: você tem fixado os olhos no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, íntegro e reto, um homem que teme a Deus e evita o mal. Ele mantém sua integridade, mesmo que você tenha me incitado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Satanás, não satisfeito, insiste que Jó só mantém sua fé porque ainda não foi verdadeiramente tocado pessoalmente. Pele por pele, responde Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua própria vida. Mas estenda a tua mão e toque na carne e nos ossos dele, e com certeza ele te amaldiçoará. O Senhor então diz: ele está em seu poder, mas poupe a vida dele. Assim, Satanás deixa a presença do Senhor e aflige Jó com feridas dolorosas desde os pés até a cabeça. Em sua dor, Jó pega um pedaço de cerâmica para se coçar enquanto se senta entre as cinzas, um sinal de extrema angústia. Sua esposa, ao testemunhar seu sofrimento, questiona sua perseverança: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó, em sua sabedoria e fé inquebrável, responde: você fala como uma mulher tola. Aceitaremos o bem de Deus, e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios, permanecendo fiel a Deus apesar das circunstâncias adversas. Este episódio explica por que Satanás apareceu diante do Senhor para desafiar a fé de Jó. Satanás tentou provar que Jó só era fiel por causa das bênçãos materiais e acreditava que, ao causar dor física, Jó amaldiçoaria a Deus. No entanto, a fé de Jó demonstrou ser mais forte do que qualquer dor ou perda que ele pudesse sofrer. Esta história nos ensina que, em sua infinita sabedoria, Deus permite que sejamos testados, mas nossa fé pode superar qualquer desafio. Às vezes, Deus permite que passemos por situações difíceis não para nos destruir, mas para nos moldar e fortalecer nossa fé. Como crentes em Cristo, é essencial que abracemos os desafios que surgem, sabendo que são oportunidades de crescimento espiritual e de aproximação com Deus. Através dos testes, somos moldados e preparados para o propósito que Deus tem para nossas vidas. Em toda a Bíblia, vemos exemplos de homens e mulheres de grande fé que passaram por tribulações e emergiram mais fortes. Jesus, Daniel, José, Pedro e todos os apóstolos enfrentaram dificuldades imensuráveis, tudo para a glória de Deus. Assim como Deus apareceu para os israelitas como uma coluna de nuvem durante o dia e de fogo durante a noite, Ele também está presente em nossas dificuldades, guiando-nos e fortalecendo-nos. A Bíblia frequentemente associa o sofrimento à glória futura. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, o apóstolo Paulo declara: considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Também, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, está escrito: Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Durante sua temporada de tribulação, Jó experimentou Deus de uma maneira nova e profunda. No auge de sua angústia, ele encontrou uma revelação mais íntima e transformadora do Senhor. Em Jó 38, está escrito: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Esse momento marca o início de um discurso onde Deus revela sua grandeza e soberania a Jó, mostrando que mesmo no meio do sofrimento, sua presença e poder são incomparáveis. Refletir sobre essa experiência, Jó disse: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito,
mas agora os meus olhos te veem. Jó capítulo 42, versículo 5. Esta afirmação é profundamente significativa, pois indica uma transformação espiritual onde o conhecimento de Deus deixou de ser algo teórico para uma experiência pessoal e tangível. Muitas vezes, nos momentos mais baixos de nossas vidas, encontramos uma conexão mais profunda com Deus. Quando clamamos a Ele em nosso desespero, Ele nos visita, nos encontra e nos concede algo que nunca experimentamos antes, uma compreensão mais clara de sua presença e propósito. Em Jó capítulo 42, versículo 10 e 17, vemos a restauração e bênção de Deus sobre Jó após seu período de provação. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o fez prosperar novamente e lhe deu o dobro do que tinha antes. Este versículo destaca a importância da intercessão. Foi somente depois que Jó orou por aqueles que o criticaram que Deus restaurou sua fortuna. Esse ato de Jó demonstra um coração que, mesmo ferido, escolheu a reconciliação e a compaixão. A restauração de Jó foi completa e abundante. Ele recebeu o dobro de tudo que possuía anteriormente: 14.000 ovelhas, 6.000 camelôs, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Jó também teve novamente 7 filhos e 3 filhas, sendo estas conhecidas por sua extraordinária beleza. A bênção de Deus sobre Jó não tinha limites, tanto em bens materiais quanto em família. Jó viveu mais 140 anos após sua tribulação, vendo seus filhos, netos e bisnetos até a 4ª geração. Sua longa e próspera vida é um testemunho do favor de Deus e da recompensa por sua lealdade. A história de Jó nos ensina que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, há esperança e restauração em Deus. Jó recebeu o dobro após suas dificuldades, mostrando que Deus pode transformar nossas circunstâncias em bênçãos. Por isso, qualquer que seja a situação pela qual você esteja passando, saiba que clamar a Deus e buscar sua face trará a resposta que você precisa. Lembre-se de Romanos 8:28. E sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Este versículo reforça a verdade de que, mesmo nas tribulações, Deus está trabalhando para o nosso bem. Saiba que Jesus está no controle de todas as coisas que você enfrenta. Invoque o poderoso nome de Jesus, e a luz de Deus brilhará em seu caminho. Que Deus fale poderosamente com você através de sua palavra. Amém.